Amém? Eu sei que os irmãos já acharam, porque os irmãos aqui frequentam a escola dominical. Antigamente, quando a gente falava isso, é porque a gente estudava muito os livros da Bíblia na escola dominical. Eu lembro que Jeane falava dos livros pentateucos, históricos, proféticos. E ela falava muito nesses livros, e a gente aprendeu. Eu tenho uma habilidade muito grande de achar os livros da Bíblia por causa disso, por causa da minha adolescência na escola dominical. E hoje um dos cultos, para mim, é a escola dominical. Melhor, né? Então, vamos assim. Jonas, capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e chama e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um de seus companheiros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vem? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então este homem se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens temeram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram os votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe,
para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, irmãos? Quando nós falamos da vida de Jonas, nós só visamos muito, né, o capítulo 1, porque nos chama muito a atenção o capítulo 1 da vida, a vida de Jonas. Ela está praticamente baseada no capítulo 1. Os outros a gente vai vendo, mas a história mesmo a gente vai vendo aqui no capítulo 1. Deus começa este livro. Jonas era filho de Amitai. Amitai, a Bíblia não fala muito quem era Amitai, mas ele era filho de Amitai. Morava numa cidade pertinho de Nazaré. Alguns estudiosos falam, né, que Jonas ele participava muito da prosperidade de Israel, de Jerusalém. Mas, irmãos, nós vimos que quando a gente lê o capítulo 1 de Jonas, a gente vê que Jonas ele saiu. Deus começa esse livro de uma forma, Deus está o tempo todo na vida de Jonas através desse livro. A gente lendo, a gente vê que Deus ele se revela na vida de Jonas, a misericórdia de Deus se revela na vida de Jonas. Todo o livro, até o capítulo 4, a gente vê Deus trabalhando na vida de Jonas, fazendo com que a misericórdia do Senhor esteja na vida de Jonas. E o livro de Jonas foi tão importante para Jesus que teve uma certa vez lá em Mateus capítulo 12, que Jesus estava com os fariseus e os fariseus pediram um sinal a Jesus. Um sinal para que acreditasse que aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava pregando. E Jesus falou para ele que não ia dar outro sinal, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também passará 3 dias no seio da terra. Então, o livro de Jonas, ele nos traz uma mensagem muito maravilhosa sobre o chamado de Jonas. Eu me identifico um pouco porque Deus, ele também me chamou para uma grande missão. E às vezes a gente foge do propósito de Deus. No capítulo 1, quando Deus chama Jonas, ele se levanta, mas ele se levanta para fugir. Em vez de ele ir para uma cidade de promessas, uma cidade que Deus ia salvar, a cidade da obediência, que era Nínive, Jonas foi para Tarsis. Desceu, ainda pagou a passagem, ainda gastou, pagou a passagem e foi para Tarsis. Mas antes de chegar em Tarsis, quando ele entrou naquele barco, o Senhor já começou a agir. O Senhor já começou a trabalhar na vida daquele povo. A promessa era para Nínive, para Deus salvar Nínive. Mas quando Jonas entrou no barco, Deus já começou a trabalhar na vida daquelas pessoas que estavam ali no barco. E quando a gente olha para a vida de Jonas, a gente vê o chamado de Deus na vida daquele homem. Mesmo correndo, mesmo fugindo do chamado de Deus, Deus tem uma obra na vida dele. Quando a gente... E quando Deus dá ordem para Jonas, ele foge. E quantas vezes Deus, ele dá a direção para nós, ele dá uma missão para nós, ele dá uma ordem para nós, e nós fugimos para outro caminho, nós vamos para outra direção, e não é aquilo que Deus está nos mandando fazer. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós tomamos outra direção, nós temos que prestar atenção também a quem está no barco conosco. Que Deus nos dê uma palavra, se Deus nos dê uma direção,
a gente pode estar fora da vontade de Deus, mas a gente pode comprometer também aquelas pessoas que estão junto dentro do barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jonas, ele não queria ir para Nínive, não era por um simples motivo. Jonas só tinha um pensamento, ele conhecia a cidade de Nínive. Nínive era uma das cidades da Síria. E os ninivitas, eles eram muito maldosos, eles eram muito pecaminosos, eles eram muito idólatras, eles eram muito má, e eles faziam maldade com os ninivitas. Então, Jonas fugiu, não foi por um simples motivo, ele fugiu porque ele tinha um motivo, porque ele conhecia os ninivitas, ele conhecia a liderança da Síria, ele conhecia a liderança de Nínive. Ele conhecia porque os ninivitas, eles matavam as pessoas vivas, enterravam as pessoas vivas. Eles tinham o prazer de torar as orelhas e o nariz das pessoas. Então, Jonas fugiu não porque ele quis, não porque um simples motivo, mas eles sabiam. E também, irmãos, Jonas fugiu porque ele fugiu porque ele sabia que Deus, ele ia salvar os ninivitas. Ele ia ter misericórdia dos ninivitas. Como é que a pessoa tem um chamado de Deus e fica com raiva porque Deus vai salvar aquela pessoa que lhe feriu? A gente não pode ter ódio das pessoas que nos feriu. A gente não pode ter raiva das pessoas que tomaram outra direção. Muitas vezes a gente quer que Deus salve alguém. Muitas vezes nós queremos que Deus salve nossa família. Muitas vezes nós queremos que Deus salve nossos parentes. Muitas vezes nós queremos que Deus tome uma providência sobre o nosso esposo, sobre a nossa família. E muitas vezes aquela família está com o coração duro, aquela família é uma família que toma outros caminhos e nós ficamos com raiva, deixamos de orar porque aquela pessoa não quer vir para os caminhos do Senhor. Mas nós temos que ter perseverança, nós temos que ter visão. E Jonas não estava com visão ali, ele estava fugindo do propósito de Deus. E muitas vezes nós estamos nessas condições, estamos na condição de Jonas, que nessa noite nós possamos entrar na presença de Deus e dizer ao Senhor: eu tenho um chamado e eu quero pregar a tua palavra. E Jonas tomou o navio, entrou no barco e foi dormir. Está lá Jonas dormindo, a tempestade, o barco agitando, Deus agitando a tempestade através do mar, agitando o mar e a tempestade, Jonas lá dormindo no porão. E é como eu falei, que muitas vezes nós entramos no barco que Jeová, que Deus, Ele não colocou a gente ali. E terminamos comprometendo aquelas pessoas que estão perto de nós. Comprometendo aquelas pessoas que estão ao nosso derredor. Se o chamado é nosso, nós temos que estar na presença de Deus constantemente. Nós temos que tomar a responsabilidade de tomar a decisão, mas também tomar a responsabilidade de pagar o preço pelaquela decisão que a gente tomou. E está lá Jonas dormindo no porão, no profundo, lá no porão. E Deus, na palavra do Senhor, em Salmo 139, versículo de 7 a 12, fala que onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer na profundeza do mar, tu aí estás. Se tomar a asa da alva, tu aí estás. Se fazer do céu a minha cama, ali tu também estás. Deus está em todo lugar. Aqui Davi fala, Davi que está provando que Deus é onipotente, Ele está em todo lugar. Talvez Jonas estava ali dormindo no porão e ele
esqueceu das promessas de Deus, ele esqueceu do chamado de Deus, mas Deus não esquece de você. Se você tem um chamado de Deus, se Deus chamou você, Ele vai cumprir teu propósito, o propósito dele na tua vida. Não adianta você fugir, não adianta você se esconder, porque a palavra de Deus diz que se você descer no mais profundo Seol, a Bíblia diz que Seol, eu estava pesquisando em Seol, é onde ficam os mortos. Já pensou? Lá também Deus está vendo. Lá também Deus vai buscar você. Não adianta você ficar com raiva do chamado de Deus. Ah, Deus me chamou para isso, eu queria aquilo. Mas Deus chamou você para uma missão e você tem fugido dela. Deus me chamou para uma missão e eu tenho fugido dela. Mas a tempestade vai vir. Deus vai agir através da tempestade. Deus vai fazer com que você entenda que Ele trabalha, Ele te chama como Ele quer. E está lá Jonas dormindo, e desceram os marinheiros. Olha, acorda dormente. Olha, está acontecendo uma tempestade e ele dormindo e ele demente. Nós não podemos ficar demente diante deste mundo. Nós não podemos ficar demente diante do que está acontecendo na nossa frente. Porque a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo, lá em Marcos 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se você acha que você não tem um chamado, se você acha que você, simplesmente eu fico na portaria pegando o nome dos visitantes, eu não tenho chamado, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas lá em Marcos 16 fala que porque Deus, não é, Marcos 16, vamos abrir lá, irmãos, porque a mente, ela falha. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você acha que é pouca coisa? Você está no seu trabalho e falando do amor de Deus. Você acha que é pouca coisa? Você está na sua casa dando o teu testemunho. Você acha que é pouca coisa? Você está na escola falando do amor de Deus. Não é pouca coisa. E eu acredito que Jonas achava que era pouca coisa, porque ele tinha no coração, a palavra de Deus diz que Jonas tinha no coração: Senhor, eu sei que se tu for para Nínive, se eu for pregar em Nínive, eu sei que tu vai se arrepender de destruir aquela cidade pecaminosa. Eu sei que tu vai destruir aquele povo que só faz maldade contra seus próprios habitantes. Mas o seu chamado, todos nós temos chamado de Deus. Desde uma criancinha ao maior, nós temos um chamado de Deus. Nós não viemos aqui nesse mundo por acaso. Deus não chamou Jonas por um acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus amava Jonas em todos os momentos. Desde o capítulo 1, quando Deus chamou ele, até o capítulo 4. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Não deixe, não permita que Deus te chame pela segunda vez. Porque obediência atrasada, na verdade, é uma desobediência. E o caminho da desobediência é terrível. Negar o chamado de Deus pode te trazer consequências terríveis. Negar o chamado de Deus pode trazer a você muita desolação espiritual. Negar o chamado de Deus pode te trazer muita destruição na sua vida. Não espere, no capítulo 3, Deus chama Jonas mais uma vez. Ele passou por tudo aquilo no ventre do peixe. E no capítulo 2 você vê que Jonas começou a orar, dizendo que Deus tinha misericórdia, que o Senhor era Deus misericordioso. Começou, vamos dizer, que a apelar para Jesus ter misericórdia dele. Não espere que a desolação venha para você ir. Não espere que as dificuldades venham para você ir.
E se for preciso, Deus vai fazer isso na sua vida. Porque no capítulo 4 a gente vê que Jonas, ele mesmo cumpriu o chamado de Deus. No capítulo 3, no capítulo 4 a gente ainda vê Jonas triste, indagando ao Senhor. Não espere que o Senhor te chame pela segunda vez. Porque pode ser que o primeiro chamado, o caminho da fuga, o caminho do atalho, pode ser terrível. Não espere que durante a primeira chamada até a segunda, não espere que Deus vai facilitar o seu caminho. Deus vai te colocar num lugar. Deus vai te trazer desolação. Deus vai te trazer angústia. Deus vai fazer com que você entenda que o chamado de Deus é perfeito. Deus vai fazer com que você entenda que Ele tem um chamado na tua vida e quer agir na tua vida. E não espere ser destruída, não espere ser machucado, não espere ser provado para poder ir. Jonas poderia muito bem na primeira vez, tudo bem, tinha razão, tinha suas razões de Nínive ser daquele jeito, de provavelmente um coração triste porque o Senhor queria ter misericórdia daquela cidade e ele queria que o Senhor destruísse aquela cidade. Mas não espere. Se Jonas tivesse atendido o chamado de Deus, a sua história tinha sido diferente. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus transportes, Deus tem os seus transportes para que você chegue até a vontade de Deus. Se você não quiser vir no primeiro chamado, você vai vir no segundo. Se você não quiser vir no segundo, mas você vai vir triste, angustiado, como diz no capítulo 4, mas você vai vir de todo jeito, porque Jesus te ama. E além de Jesus te amar, Ele ama as pessoas que estão ao teu redor, que ainda não conhecem Ele. E Jonas passou por tudo isso para atender o chamado do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A gente sabe que atender o chamado do Senhor não é fácil. As dificuldades, as provações. Eu sempre tenho no meu coração assim que quem tem um chamado de Deus, todo mundo tem um chamado de Deus. Como eu já falei, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas quem tem um chamado do Senhor tem uma vida difícil. Quem tem um chamado de Deus tem uma vida de renúncia. Jonas poderia muito bem renunciar o seu eu, renunciar às suas tristezas, às suas angústias. Mas ele preferiu dar lugar às tristezas. Ele preferiu dar lugar ao orgulho. Ele preferiu ser trazido pela dor, como vamos dizer assim, como muita gente fala. Até eu falo isso. Pela dor ou pelo amor? E Jonas foi pela dor. Não espere que Deus te chame pela dor. Porque Ele também chama pelo amor. Mas Ele também chama pela dor. Ele também chama pela dor. E não espere que Ele te chame pela dor. E os mestres, e Jonas foi tão duro o coração dele que os marinheiros desceram, perguntaram a ele que ocupação é tua, diz de onde tu veio, porque todo mundo aqui já falou de onde veio, ao Deus que serve, e só tu que não falou. Fala aí, Jonas, de que ocupação é tua, de que povo és tu? E Jonas ficou calado, ele não falou. Ainda não falou, mesmo o marinheiro descendo, falando para ele, ele não falou da sua vida, não falou de onde ele veio.
E teve que o chefe lançar sorte para ver aonde cairia. Porque aonde cairia a sorte, vamos dizer que não sei se foi um 0 ou 1, eu não sei se foi outros aí que o povo inventa, não sei se foi o dado, não sei. Eu sei que foi uma sorte aí que lançaram. Sabe, Natal? Sabe? Eu não sei. Mas lançaram sorte e caiu em Jonas. Mais uma oportunidade de ele se arrepender e acusar-se e dizer: sou eu estou aqui, estou fugindo da presença do Senhor e quero uma nova oportunidade. E depois dali que ele se acusou, e depois dali que ele se humilhou, que ele dizia que servia ao Senhor, depois dali todos se dobraram diante do Senhor, do grande ao pequeno, se vestiram de saco e adoraram ao Senhor. Deus está esperando uma atitude sua, Deus está esperando uma atitude minha para poder fazer algo na vida do seu esposo, na vida da sua família. Ou nós temos nos escondido daquilo que o Senhor tem para nós. Deus está esperando você dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus está esperando você dizer: eu estou aqui. Se é para renunciar, eu renuncio. Se é para fazer, eu faço. Hoje, eu estava no sol quente, irmãos. E Deus falou tanto comigo hoje, que eu disse: Jesus, só a misericórdia, um sol quente desse, os carros apitando atrás de mim, e Jesus falando comigo. E eu fiz um propósito com Deus. Só Deus sabe o propósito que eu fiz com Ele hoje. Eu fiz um propósito de renúncia. Muitas vezes a gente tem que renunciar. Muitas vezes a gente diz assim: não, Senhor, a culpa não é minha. Nós temos que nos acusar, nós temos que nos moldar, nós temos que nos botar diante do Senhor e dizer: Senhor, a culpa foi minha. Essa tempestade está vindo porque a culpa foi minha, a escolha foi minha. Então, se a escolha foi minha, eu tenho que também tomar a responsabilidade de cumpri-la. Aleluia, glória a Deus. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, mas renuncia. Renuncia. Uma frase que tem soado muito aqui nessa igreja, que eu acho linda. Não é sobre nós. Não é sobre você. Não é sobre eu. Não é sobre o pastor. É sobre Jesus que quer salvar as famílias. É sobre Jesus que quer cumprir o chamado na tua vida. E Ele está esperando você tomar uma atitude, tomar uma decisão para poder trabalhar na sua vida, para poder trabalhar na vida dos seus. Eu estou dizendo isso, mas a mensagem está vindo logo por aqui. Porque o Senhor falou muito comigo hoje. O Senhor bradou muito na minha vida hoje. E eu fiz um propósito com o Senhor. Lá na Jocum tem uma aula chamada Renúncia de Direito, onde você renuncia um monte de coisa. Aquele vestido que você mais ama, começando pelo material, indo pelo espiritual. Aquele vestido que você mais ama, aquele sapato que você mais ama. Se você não tem nada para renunciar aqui, vem aqui. Porque o Senhor sabe seu coração e você vai renunciar aquele seu orgulho, aquele seu eu, aquela palavra que você tem certeza que você está certo, aquela atitude, aquele momento que você sabe que você está certo, que você fez a coisa certa. Renuncie esse momento. Porque é nesse momento que o Senhor, Ele toma a sua frente e faz por você. Quando queremos fazer, Jesus até deixa. Muitas vezes Ele deixa a gente tomar decisão. Muitas vezes Ele deixa a gente fazer. Mesmo que Ele esteja ali, aparando, ajudando, mas Ele deixa você fazer para você aprender que Ele é o Senhor da sua vida.
Glória ao nome do Senhor para todo sempre. E Deus é fiel em toda a vida de Jonas. Mesmo fazendo tudo aquilo, Jonas ainda ficou com o coração endurecido. Não deixe que o Senhor te chame pela segunda vez. Porque o percurso da primeira vez até a segunda vez, o percurso da primeira chamada até a segunda chamada é doloroso. E você vai pagar muito por isso. Você vai perder muito por isso. Você vai perder espiritual. Você vai perder material. Você vai perder muito na sua vida. Então, quando o Senhor te chamar, vá. Mesmo que te custe muitas coisas. Mas não vai te custar o quanto se você for pela segunda vez. Porque se Jonas tivesse ido, era o propósito de Deus ele passar na barriga do peixe, era o propósito de Deus. Mas se ele tivesse dito, Senhor, eu conheço aquele povo, é um povo duro, um povo cruel, um povo que mata seus habitantes, crueldade, mas eu vou, Senhor. Eu te conheço e eu vou. Jonas não tinha passado por tudo isso. Temos que assumir a nossa responsabilidade das nossas decisões. Ele decidiu fugir da presença do Senhor. Ele decidiu tomar outro caminho. E também pagou um preço muito alto. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Quando Jonas disse que temia o Senhor e servia a Deus, que fez o céu, a terra e o mar e a terra seca, eu acredito que aqueles homens estavam numa tempestade tão grande que ele disse, a terra seca é o que mais nós queremos. Mas Jonas, por que tu fizesse isso? Por que tu desobedecesse o chamado de Deus? E nós temos que tomar a responsabilidade com as nossas decisões. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Ele faz tudo. Nem sempre a tua missão é aquilo que você deseja. Nem sempre a sua missão é aquilo que você deseja. Você queria muito bem para os Estados Unidos, né? Você queria muito bem ter uma vida de boa, com o povo de por aí. Mas você tem uma vida de boa na presença de Deus. Você tem uma vida maravilhosa na presença de Deus. Você tem um chamado dentro do seu lar. Você tem um chamado dentro da sua família. Nem sempre o teu chamado é aquilo que você quer. Eu acredito que Jonas, ele não queria esse chamado, mas era aquilo que o Senhor queria para ele. Mesmo no capítulo 4, ele ficando triste, indargando Deus, teimando, chorando, ficando angustiado, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Mesmo sem a força, mas ele cumpriu o propósito de Deus. E talvez Deus dê a oportunidade a você dizer assim, não, você não quer? Tudo bem. Mas quando Deus quer te usar, você vai. Você vai. Você vai. Eu mostro a você que você vai. Vou armar uma situação na sua vida. Vou armar uma turbulência no seu lar. Vou armar uma turbulência no seu trabalho. E você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. Vou mostrar que você vai. Você está numa boa, né? Porque isso que você não quer ir. Você, em vez de ir para o lugar da obediência, que era Nínive, você foi para a fuga, para Tarsis. Mas você vai. Nem que seja de baleia, de peixe, não sei, mas você vai. E toda a história de Jonas foi moldada pela presença do Senhor. Ela foi feita pela presença do Senhor. Ela foi acompanhada pela presença do Senhor. Fugir da vontade de Deus e da sua presença pode trazer danos para você e para aqueles que estão no barco. Não duvide disso, irmão. Não duvide disso. Fugir do chamado de Deus pode trazer danos para você e para aqueles que estão com você no barco.
Pode trazer danos para você e para sua família. Pode trazer danos para você e para aqueles que estão perto de você, que estão ao seu redor, que você mais ama. Então não fuja do chamado de Deus. Fora do propósito de Deus, você não tem vontade de viver. Se Deus chama você e você não vai, fora do propósito de Deus, Jonas pediu para morrer. Porque em toda a história a gente vê Jonas murmurando e reclamando. Mas no capítulo 4, Deus ainda mostrou a misericórdia dele. Ele caminhando. Deus ainda fez crescer um pé de aborboeira. Olha. Fez crescer um pé de aborboeira para dar sombra a ele. E ele ficou ali relaxado do sol quente, ficou ali relaxado. E quando Deus... No outro dia, que passou a noite, no outro dia, Deus fez um bicho morder aquela árvore e fazer com que aquele pé de borboeira secasse. Jonas começou a murmurar de novo. Mas mesmo assim, Deus provou a fidelidade na vida de Jonas. Então, fugir da vontade de Deus não é vantagem. Mesmo quando pensar que tudo está perdido, mesmo quando pensar que você não tem mais chamado, Deus ainda te chama. Mesmo quando você pensar que você é o coitadinho, que você está passando por essa tribulação toda e não tem mais, eu não sei nem mais para onde ir, não sei se daqui para lá tem chamado, não sei se daqui para lá tem terra seca para mim ir. Eu estou tão sufocado, Senhor, das lutas que eu não sei mais. Mesmo assim o Senhor te chama. Mesmo assim o Senhor usa meios para te chamar. E é muito maravilhoso atender o chamado de Deus. Na primeira chamada. Na segunda também. É maravilhoso porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Que Deus está me dando. Mas sabe que na segunda, do caminho da primeira chamada até a segunda chamada, você vai pagar um preço muito alto. E eu quero aqui agradecer essa oportunidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor Jesus possa colocar essa palavra nos nossos corações. Que o Senhor Jesus possa nos fazer viver essa palavra nessa noite. E que o Senhor abençoe as nossas vidas e a minha vida, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Tá vendo, Renata? Não é só tu não, Renata. Lila citou o Salmo 139. Quando falou que Jonas talvez estivesse se escondendo. E o Salmo 139, verso 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Nós não podemos nos esconder jamais do nosso Deus, porque Ele está em todo lugar. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras
sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta. Tua mão em mim repousa, Senhor. Tal ciência é grandiosa, não alcanço a ti tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. E se no abismo está a minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Eu não sei se tem alguém não evangélico, alguém que não professou Cristo como um Salvador ainda, mas eu não poderia me abster nesta noite de dizer a você que está nos assistindo, a você que está aqui presente na igreja, que você tenha escutado a palavra de Deus nessa noite e que você não espere um segundo, um terceiro chamado. Jesus, Ele está te chamando hoje. Ele te sonda, Ele te conhece. Não adianta você se esconder no mais profundo abismo ou na maior altura dos céus. Ele está lá, Ele te vê, Ele te enxerga, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele te ama. Existe alguém entre nós que queira confessar Cristo como Salvador nessa noite? Meus irmãos, fiquemos de pé. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa linda oportunidade. E logo após a oração estaremos encerrando o culto, impetrando a bênção dos apóstolos. E aí irei passar para o departamento de eventos, a continuidade aí da parte da comunhão, do partir do pão. Vai ser com as meninas. Hoje, talvez a fatia não será do tamanho da folha da Bíblia, porque Deus multiplicou o bolo. Eita glória! Tem mais alguma coisa, Weida, Yasmine? Podemos encerrar? Amém? Vamos orar. Natal, faz a oração final. Em seguida nós estaremos impetrando a bênção dos apóstolos.
Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Teve uma frase que a missionária Lila disse que me chamou muito a atenção. A obediência tardia é desobediência. Então, irmão, obedeça ao Senhor, não espere a segunda chance, viu? Obedeça ao Senhor, fique na presença dEle. Amém? Amém. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. Aí ele disse a um, vai para o campo. Ele disse que ia, mas não foi. E o outro irmão dele, o pai disse, vai para o campo. Ele disse, eu não vou não, mas foi. Não é? Então, obedeça, fique na presença do Senhor, que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos maravilhosos na tua presença. Louvamos o teu nome pela vida, Senhor, dos aniversariantes. Que o Senhor abençoe grandemente, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, opere maravilha na vida do irmão Fred, do irmão Ulisses, Senhor. Que, Pai amado, as tuas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos e sobre a tua igreja. Pai Santo, abençoa, Senhor, nós te agradecemos pelo pão maravilhoso que o Senhor fez descer do céu nesta noite, Senhor. Que nós, Senhor, fomos alimentados e edificados por esta mensagem tão maravilhosa, Senhor. Abençoa, Senhor, a pregadora, abençoa, Senhor, a tua igreja, o pastor, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, irmão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, hoje e para sempre. Os santos dizem, amém. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e o pessoal da mídia. A primeira foto com os aniversariantes é a minha, viu? Aí depois vai os outros.